Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Econorte Revendedora Ford e Kia, 012 2170 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos a esta terça-feira, 19 de setembro de 2023. Hoje é o dia em que compartilho com você um pouco do nosso conteúdo que está servindo como base para a nossa viagem de peregrinação à Turquia e Grécia. Vai ser muito legal, porque vamos vivenciar a liturgia da igreja visitando os lugares do Apocalipse. Essa viagem vai ser em outubro do ano que vem. E se você quiser ir junto, me envie uma mensagem para a gente conversar sobre isso. Combinado? E hoje vamos começar os símbolos que vêm dos elementos da natureza, como traz o livro do Apocalipse e seus significados. O símbolo, por exemplo, da estrela, que pode ter dois significados. No capítulo 1, versículo 16 do Apocalipse, lemos o seguinte: segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Essas 7 estrelas simbolizam os bispos que dirigiam as 7 comunidades do Apocalipse. E a espada afiada significa a irresistível penetração da palavra de Deus. Os chefes da igreja são chamados a proclamar corajosamente a palavra no meio da perseguição. E esta palavra tem a força de penetrar os corações e provocar a conversão. O outro símbolo da estrela, no caso a estrela da manhã, simboliza o próprio Jesus Cristo, fonte da esperança. O capítulo 2, versículo 28 diz assim: assim como eu mesmo recebi o poder do meu Pai, e eu lhe darei a estrela da manhã. Este símbolo é confirmado pelo capítulo 22, versículo 16 do Apocalipse, que diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. Um outro símbolo interessante é o arco-íris, que significa a onipotência de Deus e a sua graça, como narra o versículo 1 do capítulo 10. Vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com o arco-íris em torno da cabeça. O que evoca também a aliança de Deus com Noé, como está em Gênesis, no capítulo 9. Deus disse: eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam. Por todas as gerações futuras, ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Semana que vem tem mais. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, aumentai em nós o dom da fé, para que em nossos lábios vosso louvor seja perfeito e produza sempre a abundância de frutos celestes. Amém. Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto se sentou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo:
um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta o episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim. O contexto literário do 7º capítulo de Lucas nos ajuda bastante a compreender este episódio. O evangelista quer demonstrar que Jesus abre o caminho, revelando a novidade de Deus que nos é apresentada no anúncio da Boa Nova. E assim acontece a transformação e a abertura. Jesus acolhe o pedido de um estrangeiro não judeu, Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10, e ressuscita o filho de uma viúva, versículos de 11 a 17. A forma como Jesus revela o reino surpreende os seus irmãos judeus, que não estavam habituados a essa tal abertura. Até João Batista fica surpreso e manda perguntar: ele é o Senhor ou devemos esperar um outro? Lucas capítulo 7, versículos de 18 a 30. Jesus denuncia a incoerência dos seus conterrâneos. São parecidos com aquelas crianças que, paradas na praça, gritam uma para com as outras: tocamos flauta e não dançastes, cantamos um lamento e não chorastes. E, finalmente, a abertura de Jesus às mulheres, versículos de 36 a 50. Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão caminhavam com ele. Enquanto ele estava perto do portão da cidade, um rapaz morto, filho único de uma mãe viúva, estava sendo levado ao túmulo. E muitas pessoas da cidade estavam também com ela. Lucas é como um pintor. Com poucas palavras, consegue pintar um quadro muito bonito, do encontro de duas procissões. A procissão da morte, que sai da cidade e acompanha a viúva que leva o seu filho único até o cemitério, e a procissão da vida, que entra na cidade e acompanha Jesus. As duas procissões se encontram na pequena praça, ao lado da porta da cidade de Naim. E aí a compaixão entra em ação. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão e lhe disse: não chores. É a compaixão que leva Jesus a falar e a agir. Compaixão significa literalmente sofrer com, assumir a dor do outro, identificar-se com ele, sentir com ela a dor. É a compaixão que põe em ação o poder em Jesus, o poder da vida sobre a morte, o poder criativo. Jesus se aproxima do caixão e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E o morto se sentou e começou a falar. Às vezes, no momento de grande dor causada pela morte de um ente querido, as pessoas dizem: no tempo de Jesus, quando ele andou nesta terra, havia esperança de não perder um ente querido, porque Jesus poderia ressuscitá-lo. Essas pessoas consideram o episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim como um acontecimento do passado, que desperta nostalgia e até uma certa inveja. A intenção do Evangelho, porém, não é suscitar nostalgia, saudades ou invejas, mas nos ajudar a experimentar melhor a presença viva de Jesus entre nós. É o próprio Jesus, capaz de vencer a morte e a dor da morte, que continua vivo entre nós. Ele está no meio de nós. Ele está conosco hoje e, diante dos problemas de dor que nos derrubam, nos diz: eu te digo, levanta-te. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. A fama desses fatos se espalhou por toda a Judéia e por toda a região. Ele é o profeta anunciado por Moisés, Deuteronômio capítulo 18. O Deus que vem nos visitar é o pai dos órfãos e o protetor das viúvas, Salmo 68. Diante de uma cultura cada vez mais voltada para a morte, Jesus e os cristãos devem ainda mais anunciar a cultura da vida e da ressurreição. Em cada pecador que se arrepende dos seus pecados, a vida se manifesta com todo o seu esplendor.
Ali acontece a verdadeira ressurreição. Hoje a igreja celebra São Januário, o milagre do sangue que se liquefaz. São Januário nasceu em Nápoles, na segunda metade do século III, e foi eleito bispo de Benevento, onde exerceu seu apostolado, amado pela comunidade cristã e respeitado também pelos pagãos. O episódio que levou Januário ao martírio aconteceu no início do século IV, com a retomada das perseguições contra os cristãos. Há algum tempo, Januário era muito amigo de Sócio, diácono da cidade de Miseno. Certo dia, enquanto lia o evangelho na igreja, teve uma visão. Apareceu uma chama sobre a sua cabeça. Reconhecendo nela o símbolo do seu futuro martírio, Januário deu graças ao Senhor e pediu para que aquele fosse o seu destino. Reconhecendo o seu destino, o bispo convidou Sócio a participar da visita pastoral que se realizaria em Pozzuoli para falar sobre a fé. O diácono se pôs a caminho, mas durante a viagem foi preso pelos guardas, enviados por Dragôncio, governador da Campânia. Na prisão, recebeu a visita de Januário, acompanhado pelo diácono Festo e o leitor Desidério. Os três tentaram interceder junto a Sócio para sua libertação. Mas, em resposta, todos foram condenados a serem dilacerados publicamente pelos ursos. No entanto, a notícia da sua condenação à morte não foi bem vista pelo povo. Por isso, temendo uma revolta, o governador mudou a sentença para uma decapitação discreta, longe dos olhos do povo. Foram martirizados também Próculo, diácono da igreja de Pozzuoli, e Acúcio, por terem criticado a execução publicamente. Nem todas as fontes tão antigas concordavam com o martírio de São Januário, e por isso há outra hipótese do que provavelmente poderia ter acontecido. Enquanto Januário se encaminhava para Nola, o pérfido juiz, Timóteo, o prendeu com a acusação de proselitismo, que violava os decretos imperiais. No entanto, as torturas perpetradas contra o santo não afetaram seu corpo ou mesmo a sua fé. Por isso Timóteo o jogou numa fornalha, da qual mais uma vez Januário saiu ileso. Enfim, foi condenado à decapitação em um lugar perto da chamada Solfatara. Durante a sua transferência, encontrou um mendigo que lhe pede um pedaço de seu manto para guardar como relíquia. O santo respondeu que podia ficar não com um manto, um pedaço do manto, mas com todo o lenço que estava amarrado no seu pescoço antes da execução. Antes de morrer, Januário colocou um dedo na garganta, que também foi decepado pela lâmina, junto com o lenço, depois conservados como relíquia. Segundo o costume, por ocasião da execução dos mártires, uma mulher, Eusébia, chegou ao lugar da morte de Januário e recolheu em 2 ampolas o sangue derramado pelo bispo, já em odor de santidade. Ela as entregou ao bispo de Nápoles, que mandou construir 2 capelas em homenagem ao sagrado traslado: São Januarinho, em Vômero, e São Januário, em Antignano. Seu corpo, ao invés sepultado na zona rural de Marciano, teve uma primeira trasladação no século V, quando o culto ao santo já era bem difundido. São Januário foi canonizado por Sisto V em 1586. Quanto à relíquia do seu sangue, foi exposta pela primeira vez em 1305. Porém, o milagre do seu sangue, que parece quase ferver e voltar ao estado líquido, permanecendo até a 8ª seguinte, ocorreu pela primeira vez no dia 17 de agosto de 1389, após uma grande escassez. Hoje o milagre se repete 3 vezes ao ano. No primeiro sábado de maio, em memória da primeira trasladação, 19 de setembro, memória litúrgica do santo, data do seu martírio, em 16 de dezembro, para comemorar a desastrosa erupção do Vesúvio, em 1631, bloqueada por intercessão do santo. As 2 ampolas estão conservadas em uma teca de prata, por desejo de Roberto Dandió, na Capela do Tesouro de São Januário, na Catedral de Nápoles. Se
São Januário é venerado desde o século V, mas sua confirmação canônica veio somente por meio do Papa Sisto V em 1586. Querido Bispo São Januário, levai o teu povo ao mais profundo mistério dos milagres. Curai os doentes e socorrei os necessitados, assim como Cristo deseja realizar em nós. Que através das tuas relíquias aconteçam grandes conversões. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e até amanhã.